Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar em algo super especial. Vamos desconstruir um texto de Dia das Mães que é bem curtinho, mas olha, é profundamente comovente. Sabe aquela ideia de que as mães parecem ter uma espécie de sexto sentido? Pois é. O nosso objetivo aqui é justamente revelar os arquétipos centrais da maternidade que esse texto traz à tona. Sem muita enrolação, vamos ver como palavras que parecem tão simples ali do nosso dia a dia conseguem carregar um peso emocional e estrutural gigante. Vamos lá? Bom, para começar de verdade, vamos dar uma olhada na tese central dessa fonte. O texto original já abre logo de cara com este termo em letras maiúsculas: supermãe. Essa escolha de palavras, e até mesmo a formatação delas, já estabelece na hora uma base muito forte para toda a mensagem que vem a seguir. Não é só uma descrição de alguém que cuida de nós, sabe? A figura da mãe é elevada a um patamar quase que intocável, verdadeiramente extraordinário. E é exatamente essa premissa que vai ditar o ritmo de todo o resto do poema. Nesta primeira fase da nossa exploração, fica muito claro como a obra pega uma simples comemoração de calendário e a transforma numa definição super estruturada do que é a identidade de uma mãe. A ideia dessa supermãe funciona quase como uma âncora, sabe? A partir desse ponto, cada linha do texto vai servir como um argumento para provar essa tese. O texto vai nos mostrando, pedacinho por pedacinho, o que exatamente dá a ela esses superpoderes na visão de quem está narrando. E entender essa estrutura muda completamente o jeito de ler uma homenagem que, à primeira vista, parecia tão corriqueira. O texto já define de cara o papel principal dessa mãe como uma heroína. Mas presta atenção na sutileza psicológica incrível que tem aqui. Essa identidade heróica está diretamente ligada àquele estado de bem-estar constante de quem a observa. Ou seja, a grande magia não é voar ou ter uma força sobre-humana, nada disso. A verdadeira magia é a capacidade de garantir que o ambiente emocional esteja sempre positivo e sempre seguro. Agora, o que é absolutamente fascinante nessa definição é como ela tira o conceito de heroísmo lá de cima dos filmes de ação e o traz diretamente para a nossa rotina. Em vez de focar naquelas atitudes cinematográficas ou em salvamentos espetaculares, o heroísmo aqui é moldado no conforto do dia a dia. É aquela garantia contínua de bem-estar emocional. É estar sempre a postos para dar um simples abraço quando a gente mais precisa. É uma forma de ressignificar a palavra heroína que é muito profunda e, ao mesmo tempo, super acessível e universal. Indo um pouquinho mais fundo nessas camadas do texto, a gente percebe como esse heroísmo materno está totalmente enraizado numa confiabilidade diária, algo perfeitamente consistente. É a construção do que a gente pode chamar de heroína do cotidiano. E por que isso importa tanto? Porque mostra que o lado mais extraordinário da maternidade está justamente nessas ações repetidas. É aquela segurança fundamental de saber que existe um porto seguro todos os dias, firme e forte, não importa como seja a rotina. Então, o grande ponto de destaque aqui é a repetição da palavra sempre. Sinceramente, a força dessa palavrinha não pode ser subestimada. Pensem bem, quantas vezes um abraço não evitou um colapso total no final daquele dia terrível? A força vital da supermãe é medida exatamente por essa disponibilidade de estar lá, sabe? De oferecer aquele conforto físico e emocional no milissegundo exato da necessidade, sem hesitar e sem faltar nunca. A partir daí, a narrativa faz uma transição muito bacana para revelar um papel duplo que é fascinante. O texto diz que ela é a protetora, mas também é a melhor amiga. Olha que interessante. Existe aqui um equilíbrio psicológico perfeito. De um lado, a autoridade de quem protege, de quem instintivamente blinda contra as ameaças do mundo, e do outro lado, a igualdade e o afeto que uma verdadeira amizade exige. É uma dinâmica humana muito rica, super complexa, mas que foi sintetizada brilhantemente numa linha só. Isso ilustra muito bem como funciona a mecânica do afeto dentro do poema, dividindo a coisa toda em duas partes fundamentais. De um lado, a gente vê os papéis ativos da mãe, não é? Ser a heroína, a protetora, a amiga, aquela que entrega o abraço. Já do outro lado, a gente tem as reações emocionais que vêm disso, o sentir-se sempre bem e ser sempre feliz. Basicamente, toda a base de felicidade relatada ali depende exclusivamente dessa entrega contínua dos papéis maternos. É uma dinâmica de causa e efeito indiscutível e perfeitamente balanceada. Caminhando agora para a reta final da nossa fonte, vamos ver como a narrativa constrói o valor absoluto dessa figura materna. Quem escreveu a homenagem não quis parar só na amizade ou na proteção. O texto pede um clímax, sabe? Pede uma definição suprema que consiga abraçar todo esse sistema de cuidado e carinho que a gente acabou de desconstruir.
elevando a presença da mãe ao seu grau máximo. E essa síntese lista perfeitamente os 4 títulos que a mãe recebe durante a curta leitura. A gente consegue acompanhar passo a passo a evolução da mensagem. Começa com a admiração pela heroína, passa pela segurança de ter uma protetora, encontra intimidade na figura da melhor amiga, até finalmente culminar na ideia do maior bem. É uma escalada super bem estruturada. Ela transforma uma cuidadora essencial numa presença gigante e de valor inestimável para a vida de quem está narrando. Chegamos então ao ponto crucial dessa etapa, que é a ligação definitiva que o texto faz. Existe um vínculo muito claro, irreversível mesmo, entre aquela felicidade constante e o fato de reconhecer a mãe como o patrimônio mais valioso da vida. E detalhe, a felicidade aparece de novo acompanhada da palavra sempre, para deixar bem claro que não há falhas nesse sistema. A presença materna é colocada sem rodeios como a fonte primária e inesgotável desse que é, no fim das contas, o maior de todos os bens. O texto original acaba voltando para aquele formato clássico de comemoração. Mas vamos refletir um pouco. Depois de a gente passar por toda essa decomposição narrativa bem detalhada, um simples Feliz Dia das Mães passa a ter um peso emocional muito mais forte e complexo. Já não é mais só uma frase padrão de calendário, sabe? Passa a ser a celebração genuína de toda uma estrutura de heroísmo, de proteção e de afeto constante que verdadeiramente sustenta o bem-estar de um ser humano. É muito profundo. E para a gente amarrar essa nossa análise de hoje, fica aqui um pensamento final bem provocativo que vem direto dessas raízes que a gente acabou de explorar. Será que a verdadeira medida de uma supermãe está naqueles grandes feitos heróicos e extraordinários? Ou será que ela mora, na verdade, num ato tão calmo e cotidiano quanto estar ali, presente, para dar um simples abraço? É um convite excelente para a gente repensar o valor gigantesco que essa confiabilidade do dia a dia tem em nossas vidas. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.